dia 4 de maio de 1973, filho de Antônio Ribeiro de Matos e Maria Madalena Lima, sendo caçula de 5 filhos, recebeu seu primeiro sacramento do batismo no dia 3 de agosto de 73 na paróquia Senhora da Conceição, Riachão de Jacuípe. Em 1977, a família mudou-se para Feira de Santana. Em 11 de novembro de 84, recebeu o sacramento da Eucaristia na comunidade São Tarcísio, que pertence à paróquia Santo Antônio. Em 29 de maio de 91, recebeu o sacramento da Crisma na paróquia Santo Antônio. Dia 23 de fevereiro de 94, tornou-se seminarista, entrando para a Ordem dos Frades Capuchinhos, residindo primeiramente no convento de Vitória da Conquista. Em seguida, foi morar em Esplanada, aqui na Bahia, onde emitiu votos simples, dia 3 de janeiro de 96, e em 31 de janeiro de 2001, votos perpétuos, passando a pertencer definitivamente à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Neste mesmo ano, foi morar em Itabuna, formou-se em licenciatura em Filosofia pela Universidade de Santa Cruz, em bacharelado em Teologia no Instituto de Teologia de Ilhéus. Em novembro de 2003 foi ordenado diácono da paróquia Santa Rita, Itabuna. Em maio de 2004, residindo na cidade de Feira de Santana, tornou-se sacerdote presbítero na paróquia Santo Antônio pelas mãos do arcebispo Dom Valmor, atual arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB. Após essa ordenação, passou a residir em Eunápolis, em seguida Itamaraju, todos aqui na Bahia, onde morou por 3 anos. Em 2008, retornou para Feira de Santana, onde ficou por 5 anos, foi diretor da Escola do Centro de Assistência Social Santo Antônio Ecaça. Posteriormente, passou a morar em Salvador, onde exerceu a função de ecônomo provincial durante 6 anos. Nesse período, já era diretor espiritual da Renovação Carismática na Bahia. E no ano de 2017 foi nomeado pároco da paróquia Nossa Senhora da Pena, em Porto Seguro, e administrava o Capuchinhos Hotel naquela cidade. Dia 20 de outubro deste ano, foi nomeado diretor do Colégio Santo Antônio, aqui em Feira de Santana. Esse é um pequeno currículo do nosso querido Frei Cristóvão Lima de Matos, que está aqui nos nossos estúdios, e ele vai falar seu retorno à Feira de Santana e para assumir o comando de um dos colégios de maior credibilidade e respeitabilidade na Bahia, o Colégio Santo Antônio, que formou dezenas, centenas de grandes homens, inclusive o atual Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, na entrevista que concedeu aqui, foi aluno do Colégio Santo Antônio. O ministro também, Dantas, não era, Paulo? Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, ex-aluno do Colégio Santo Antônio, entre outros e outros e outros grandes nomes em vários segmentos na Bahia. Bom dia, Frei Cristóvão. Bom dia, Dilson. Bom dia a toda a equipe do Bom Dia Feira. Bom dia a nossos queridos rádio-ouvintes que nos une, né, num só sentimento de estarmos aqui buscando, né, aquilo que o Bom Dia Feira nos proporciona de melhor, né? A veracidade das informações, né? Acho que mais do que informação, vocês nos proporcionam a veracidade das informações, a credibilidade desse programa nos deixa muito tranquilo de saber que estamos buscando e alcançando, né, aquilo que um bom noticiário pode nos proporcionar. Eu aproveito para parabenizar, né, mesmo longe de Feira de Santana esse tempo, sempre que possível, pela internet, buscava ouvir o Bom Dia Feira pela internet lá em Porto Seguro, e também quando morava em Salvador. E dizer que a gente é fã de Dilson Barbosa, a gente não está dizendo mais do que o óbvio, né? Ele sabe o carinho que eu tenho por ele como profissional e como pessoa. A gente chama ele carinhosamente decano daqui da rádio, né? De uma forma carinhosa pelo respeito que os capuchinhos têm a você e extensivamente a equipe que você formou. Você é uma pessoa que a gente admira muito e agradece a Deus porque você está conosco e vai permanecer conosco ainda por muito tempo, né? E isso para nós é uma dádiva. Bom, Frei, muito obrigado, me emociona muito suas palavras, mas a recíproca é verdadeira, né? Eu convivo já com os Frades Capuchinhos há 54 anos, né? 53, quase 54 anos. Cheguei aqui na rádio em 1966, né? 54, 53 anos, né?
vai fazer ano que vem, 53, e me lembro a data, como se fosse hoje, dia 1º de maio de 1963, eu aqui encontrei um frade, Frei Aureliano de Grotamari, que marcou muito a minha vida como cidadão, como profissional do rádio. Passei aqui pelos diretores Frei Ambrósio Bezerra Lobo, Frei Romualdo de Aporá, todos esses que estão aí, à exceção do Frei, aqui tem um memorial, onde passei por todos esses diretores, menos o Frei Castorano, que quando eu cheguei aqui ele já tinha deixado a Ordem dos Frades Capuchinhos, foi para a Diocese, mas também fui parceiro dele na Rádio São Gonçalo, um período pequeno, mas durante esses anos eu aprendi régua e compasso aqui com os Frades Capuchinhos. De modo que a minha vida profissional e pessoal foi sempre direcionada, ligada estreitamente aos Frades Capuchinhos. De modo que eu tenho um orgulho muito grande de ter integrado esta equipe da Rádio Sociedade de Feira de Santana desde aqueles tempos memoráveis, por essas transformações tecnológicas e humanas que passou também, transformando isso aqui hoje, que é uma fundação, de modo que eu fico também, digo, recompensado, eu digo, senhor, sem falsidade nenhuma, de que a minha vida foi construída aqui dentro dos Frades Capuchinhos. E eu continuo até hoje, enquanto vocês também me acolherem, que eu sou sempre bem acolhido, espero não decepcionar em momento algum, mas eu fico feliz em ver que a ordem se renova, né? Cada momento vão chegando novas pessoas, vai se modernizando, mas a filosofia é a mesma, a fraternidade, não é? O interesse pelo social, não é? Pela fé católica. Essa rádio teve um padrão, era a serviço da religião e da pátria, foi a ordem que tínhamos escrita aqui aqui todos sorriam, era mais ou menos assim, a serviço da religião e da pátria. Tinha um monte de frases aqui do nosso querido Frei Aureliano, não é? Que foi um frade italiano que largou tudo na Itália para vir para Feira de Santana, e eu tive, fui fazer uma visita ao Frei Aureliano em Grotamari, em Ancona, em Grotamari, e as informações que eu tive lá é que ele era descendente de uma família de políticos, de deputados, de senadores, de prefeitos, de proprietários de grandes propriedades em Roma, na Itália toda. Ele largou tudo aquilo na Itália para ser um servidor, um padre capuchinho, aqui começando por Esplanada, vindo para a Feira de Santana. Então isso me ajudou muito, viu, Frei? A formar a minha personalidade, a minha família. Então eu agradeço mais a vocês do que vocês dizem que agradecem a mim. Era só para poder... E agora a pergunta que eu faço. Como é que é voltar para a Feira de Santana e assumir essa responsabilidade do Colégio Santo Antônio? Cada tempo ele exige de nós, né, enfrentar os desafios como de fato nos são oferecidos, nos são proporcionados, né? Eu acredito que voltar à Feira de Santana, a gente não volta do mesmo jeito que daqui saiu. Quando estive aqui, a experiência com o Colégio Ecaça, né, era um centro social, hoje a gente chama Colégio Santo Antônio, assim o colégio foi definido pelo Estado. Foi uma experiência muito especial, mas retornar agora, né, confiado à província, né, a administração do Colégio Santo Antônio é um desafio muito especial, né, que exige de nós, né, tudo aquilo que você trazia, né, da responsabilidade que o Colégio Santo Antônio sempre representou para a Bahia, para a Feira de Santana e com certeza até mesmo para o Brasil, né? E aqui você citou, e tantos outros que já passaram pelo colégio, eles nos dão uma responsabilidade muito grande daquilo que o colégio contribuiu, né, para o Brasil. Imagina, nosso procurador nacional, o procurador da República, ter estudado aqui, tantos outros ministros de Estado ter passado por aqui, tantas pessoas da sociedade de feira que hoje prestam serviço de grande relevância, ter passado pelo Colégio Santo Antônio. Isso demonstra o quanto, né, a província Nossa da Piedade contribuiu e tem a contribuir, mantendo essa credibilidade, essa responsabilidade que a gente precisa manter e saber que a gente não chega num espaço do nada. Existe todo um história, existe todo um legado, e a gente procura, né, estar consciente dessa responsabilidade,
manter essa qualidade é um grande desafio, porque a gente lida com outras situações que está tendo, né, na sociedade, que são mudanças extremas. O tempo todo a sociedade está mudando em todos os setores, na economia, na política. Isso impacta principalmente na área de educação, né? Eu até penso isso de uma maneira assim meio engraçada. No Brasil a gente não tem como viver ou morrer de tédio. A gente pode morrer de impacto das notícias, porque a toda hora, a todo segundo, as notícias são impactantes. Chega até a ser extremista as notícias, né? Mas de tédio aqui ninguém nem vive nem morre, porque o tempo todo a gente tem notícias que a gente precisa, né, se, né, a gente tiver o coração forte, a gente resiste, porque a gente diz, olha, a todo momento as coisas estão mudando. E o Colégio Santo Antônio está nesse cenário, está nesse contexto, né, de mudança da sociedade, de um Brasil que vive um momento de mudança galopante, né? E isso não é só o Brasil, é o mundo, né? A educação passa por um processo de mudança muito acelerado também, por conta da tecnologia, por conta das fusões de grandes conglomerados do mundo que estão adquirindo essas escolas e faculdades. Então, a instituição religiosa que detém hoje formação na escola ou na academia ou numa faculdade, ela sabe da sua responsabilidade, né, da sua grande responsabilidade de manter, né, aquele respaldo, né? Ela tem que manter a competência do ensino e, ao mesmo tempo, transmitir formação humana, formação religiosa, sem jamais abrir mão do respeito à diversidade, que hoje é uma realidade muito salutar na sociedade, né? O senhor dirigiu escola pública, não é? O senhor esteve à frente do ECAS, quando funcionava aqui na igreja, ao lado da igreja de Santo Antônio. E qual a diferença que o senhor vê hoje da escola pública com a particular? Nós temos na escola pública um serviço prestado ao Estado, né? A rede pública ela tem, de certa forma, que gerenciar suas escolas. Era uma parceria que a igreja tinha e ainda mantém, mas hoje é o Estado praticamente que administra totalmente o Colégio Santo Antônio, o antigo ECASA. Na escola pública, o que a gente percebe, para a escola particular, é que a autonomia do Estado é 100%. Né? O Estado, a rede pública... Mesmo de parceria? Mesmo de parceria. Né? O que o Estado direciona, você deve acatar. Né? Você tem um programa pedagógico, você tem nomeações de professores, a composição do quadro de professores, a direção é toda essa feita pelo Estado. A gente tinha uma parceria na direção e de muito diálogo, de muito colegialidade, isso é muito bonito. Mas a autonomia é muito pequena, né? Muito pequena, da nossa parte. Né? A gente quase não tinha autonomia para dar muitas sugestões. Na particular, você administra com muito mais autonomia. Ou seja, na sua experiência, como na escola pública, o senhor praticamente, como o diretor-geral, mas o senhor era praticamente uma pessoa que não tinha a voz altiva ali para incutir uma educação com a formação hoje dos estados capuchinhos, por exemplo. Perfeito. A experiência na escola pública nos amadurece muito, né? Porque a relação com os poderes públicos, você tende a dialogar diretamente com vários setores da sociedade, né? É o Estado, com o próprio município, você tem que estar dialogando com as realidades que são diferentes por questão de classes sociais que ele frequenta, muito da escola particular. Isso amadurece muito o gestor, né? Um gestor que passa por uma rede pública, ele tem, acredito que, uma experiência muito grande na questão da diversidade da sociedade, né? Porque a escola particular ela é mais seletiva, né? Por fatores econômicos mesmo, né? A escola pública ela tem a obrigação de certa forma, preencher a lacuna daquilo que a escola particular não tem a obrigação de oferecer, né? Ela tem de completar toda aquela necessidade de educação, de formação, que é a obrigação do Estado. O que nós ouvimos, vemos, sentimos hoje é uma desvalorização do professor, sobretudo no regime da escola pública, não é? Onde hoje a gente vê aí os exemplos de que não há limites para os alunos hoje, e os pais, geralmente, muitos pais não apoiam os professores, apoiam os filhos, mesmo os filhos, coisas da própria juventude, mas diferentemente da escola
particular, né? Onde hoje a família está em primeiro lugar, e eu tenho esses exemplos bem visíveis aqui no Colégio Santo Antônio. Nós temos vários fatores que contribuem para essa inversão de valores, né? A crise de autoridade, né? Ela está presente no mundo todo, né? A crise de autoridade é algo que mexe na estrutura familiar, mexe na estrutura de empresas, de grandes corporações, né? A gente está se reinventando a todo tempo. E com essa reinvenção que a gente não está ainda num ponto de equilíbrio, acho que a gente ainda não chegou ainda a um ponto de equilíbrio de encontrar aquilo que é muito saudável, a questão do diálogo, mas mantendo a hierarquia, mantendo a autoridade como aquele que exerce, de certa forma, um serviço, mas que tem ali a competência de ser quem gerencia, quem faz a gestão, né? Toda a estrutura hierárquica tem que ter a autoridade, né? Seja ela familiar, seja ela empresa ou instituição, mesmo que seja social, corporativa. E a crise de valores afeta a crise de autoridade. E isso atinge diretamente a questão do professor, de uma gestão escolar, não somente a escola pública. A escola particular também tem suas dificuldades. Essa questão das escolas militarizadas, né, que demonstra, por estatística, né, a grande absorção na aprovação do Enem, né, isso só acentua como é importante definir bem a autoridade, né? Não que a gente vai militarizar todas as escolas, isso não pode nem deve, não é o caminho. Mas assim, o que precisa ser definido é o papel da autoridade, que a gente às vezes passa de um extremo ao outro, né? A gente hoje tem muito medo da palavra disciplina, né? A palavra disciplina ela está muito associada ao rigor, a quem manda, até a tortura, né, do período dos militares. Né? A palavra disciplina aparece dentro dos parâmetros curriculares da escola, mas alguns até evitam usar esse termo, né, dentro da própria escola. Disciplina é coisa ruim, né? Mesmo se tratando de um termo apropriado à educação. Você vê que a gente tem um condicionamento tão, às vezes, ferido, marcado, e muito recente, né, no Brasil, por traumas de sofrimento, de traumas de período de tortura, na época do militarismo, que teve seu legado positivo, mas teve também coisas negativas, mas que afetou, de certa forma, uma evolução progressiva da educação, né, de permitir que o professor continuasse tendo aquela autoridade que é necessária, que é, né, de certa forma, importante para quem adentra uma instituição educacional saber a quem ele se dirige. Né? Desde o porteiro, desde a pessoa da recepção, existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Não é só a direção do colégio, não é só o professor na sala de aula, mas todos os funcionários, todo o corpo docente precisa, de certa forma, se sentir apoiado pela sociedade. Eu não posso respeitar só o diretor, só o professor. Eu preciso, na escola, respeitar eu como diretor, eu preciso respeitar desde do servente, do recepcionista, da atendente ali, respeitar todos, eu como diretor. E, principalmente, se eu não der exemplo, os alunos também não vão dar exemplo, mas eu tenho que cobrar de todos que, a partir do exemplo que eu dou de respeito, de diálogo, também os demais façam o mesmo. Por aí, o Colégio Santo Antônio hoje, ele é um colégio que foi constituído há mais de meio século, né, já ultrapassou os 50 anos. Ele continua sendo um colégio tido como um colégio religioso, católico. Hoje, qual é a visão que o senhor tem? Claro, partindo do pressuposto que existem outros colégios também com teorias religiosas diferenciadas. Isso atrapalha ou beneficia o conjunto educativo do Brasil quando vocês vão? Quando você estuda no colégio católico, quando estuda no colégio evangélico, quando estuda no colégio... Isso, o que é que constrói, o que é que ajuda na educação das pessoas, a formação das pessoas, sendo os colégios eminentemente religiosos? Eu não estou falando só do católico, falando dos colégios religiosos. O que é que ajuda para construir a nossa sociedade, esse tipo de educação? As escolas confessionais, como nós assim denominamos, né, escolas de perfil religioso, elas tendem a oferecer um referencial muito seguro de valores, né, de cidadania, de valores de ética, valores cristãos, que é aquilo que predomina na sociedade brasileira, respeitando aqueles que não são de cristão, mas acredito que nesse
tempo de 50 anos, como aqui nós estamos sempre acentuando, o período da escola, do Colégio Santo Antônio, as escolas confessionais no Brasil amadureceram muito, né? Nós estamos ainda na fase de aprendizagem, porque a gente não para de aprender, mas amadureceu muito que a escola confessional, a escola religiosa, ela tende a ter o diferencial de um parâmetro de referencial de cidadania muito mais seguro, muito mais firme. Você tem muito mais claro aonde você está colocando os seus filhos. Os valores são mais definidos. Não é impositivo, mas é mais claro. Isso a sociedade percebe e as escolas religiosas elas tendem a contribuir porque, de certa forma, elas aprenderam e estão aprendendo a respeitar as diversidades da sociedade, né? Diversidades religiosas, o Brasil é muito plural na questão religiosa. E isso as escolas confessionais aprenderam, e volto a repetir, estão aprendendo a respeitar sem abrir mão do seu referencial. Né? E esse referencial é muito salutar para a sociedade, porque na falta de referência na família, na sociedade, a gente tende a criar, muitas vezes, pessoas com uma certa sociopatia, né? Parece que não tem limites, parece que não tem leis, parece que não tem referenciais de família, valores, né? Que precisa continuar sendo cultivado, porque nunca foram, nunca serão moda. São valores de ser humano, né? Os direitos humanos, nós celebramos há pouco tempo, 50 anos, isso não pode ser visto como uma coisa ultrapassada. Né? Direitos humanos precisa continuar sendo defendido em todos, né, os ambientes da sociedade. Né? Isso eu acredito, né? A impressão que a própria comunidade passa daquilo que eles assimilam de uma escola religiosa é que dentro da instituição religiosa, de um colégio religioso, eles experimentam, né, essa questão dos direitos humanos com mais clareza. Né? O ser humano ali é evidenciado como um valor. Né? A vida é valorizada, né, em sua defesa, nos seus valores. Isso, de certa forma, para a sociedade é muito importante. Saber que dentro do espaço onde se forma pessoas para a sociedade, não somente profissionais, está formando gente, a vida e os valores, né, ética, valores que são religiosos, que ajudam a ter, né, uma conduta de socialização, uma conduta de integração na sociedade, de respeito. Isso ela consegue encontrar com mais, diria assim, com mais facilidade na escola religiosa. Assumo o Colégio Santo Antônio, mas também a sua atividade pastoral aqui na paróquia. Como fica também essa outra parte do senhor, né? Que assume, portanto, também, me salvo melhor engano, as funções que eram exercidas pelo Frei Vandeir, pelo menos a celebração da missa. Sim, a gente fica, né, no Colégio Santo Antônio como diretor, né? Isso absorve boa parte do nosso tempo, onde tem a dedicação exclusiva, mas sou vigário da Paróquia Santo Antônio, onde devo estar auxiliando, já estou, né, auxiliando ao Frei Mário Sérgio, que é o pároco, e ajudando nas comunidades. Né? A Paróquia Santo Antônio é uma paróquia também muito ampla de serviço prestado aqui à sociedade, tanto nas comunidades, que é uma riqueza muito grande da nossa paróquia, né? Com essas comunidades, rede de comunidade, aqui na Arquidiocese, ajudando como capelão das Irmãs Clarissas, né? O Mosteiro das Irmãs Clarissas. Continuo como assistente estadual da Renovação Carismática, que é um dos maiores movimentos, né, dentro da igreja hoje, a Renovação Carismática. Né? Eu sou assistente estadual. Isso também é um trabalho que eu amo muito, né? Como religioso, como padre, trabalhar nas comunidades, trabalhar na Renovação Carismática. E aqui, para mim, ainda é novidade trabalhar com as Irmãs Clarissas, que é um mosteiro único da Bahia. Está lá como capelão. Bom, eu só assume hoje a direção do Colégio Santo Antônio oficialmente e quero, portanto, abraçar o senhor, toda a equipe, né, da Rádio Princesa, da nossa produção, desejar sucesso, felicidades para o senhor e toda a comunidade do Colégio Santo Antônio. A gente fica muito feliz, né, porque o Bom Dia Feira, vocês têm uma parceria conosco, nós temos uma parceria com vocês, que com certeza isso é uma aposta que sempre deu certo. A comunicação, ela tem hoje, né, se ampliado, né, nessa velocidade da internet, mas Feira de Santana é uma coisa surgindo. Né? A gente que é daqui de Feira de Santana, a gente percebe a força do rádio. Né? Aquilo que as pessoas no senso comum costumam perguntar assim, quem foi que lhe disse? Né? Isso continua valendo. Né? Onde foi que você ouviu? Né? Onde foi que você conseguiu essa informação? Se você diz que
a informação foi dada pelo rádio, as pessoas aqui em região sabem do peso que isso representa. Né? Aquilo que o rádio de Feira de Santana tem contribuído na sociedade de Feira de Santana, eu tenho certeza que é muito mais do que as mídias que hoje conseguem uma penetração mais específica na sociedade, né? As mídias das redes sociais. A rádio em Feira de Santana ela tem uma força incrível, né? E a gente tem certeza disso, né? Através da Rádio Princesa, da Rádio Sociedade, do Bom Dia Feira, porque o que a gente percebe, a percepção que a gente tem na sociedade, quando a gente circula pelas ruas, o que se fala aqui automaticamente passa a ser notícia durante o dia todo. É muito mais do que notícia de internet. É notícia de credibilidade de quem está falando, né? Quem falou, né? Quem aqui passou falando. Isso é de uma responsabilidade muito grande. A gente só tem também a agradecer a vocês e continuar apostando, porque vocês têm nos ajudado muito a respaldar, né? A divulgar, a fomentar essa credibilidade que o Colégio Santo Antônio tem. Felicidades para o senhor, Feliz Natal. Próximo ano novo, aliás, eu fiquei até lisonjeado que o Colégio Santo Antônio me chamou ontem amanhã, né, um convite para a solenidade de formatura das crianças, né? Do curso de infantil. Uma formatura solene. Eles fazem, solene, e eu fiquei honrado porque o septuagenário, né? No meio dessa criançada. Mas você não sabe como eu fiquei feliz, né? E saber que pelo menos a gente tem aquela sensação também de que a gente já foi criança, né? Obrigado, meu Frei. Bem-vindo, e tenha certeza que a gente fica muito feliz se você estiver lá. A gente vai ter esse momento da posse, mas é simples, a posse agora às 10 horas é mais uma apresentação do provincial, do Frei Gilson Marinho, que está vindo de Salvador, né, agora pela manhã, e é um momento para a gente agradecer ao Frei Hélio, que passou pelo colégio há 7 anos, fez um excelente trabalho, e todo diretor que passa à frente do Colégio Santo Antônio, assim como o Frei Hélio, o Frei Rui, hoje Dom Rui, bispo de Caruaru, como o Frei Monteiro e tantos outros, cada um deu sua parcela de contribuição, porque ali estava a província Nossa da Piedade. Né? O colégio ele não deve ter nunca a cara do diretor, mas deve ter sim o coração e a alma da província, né? A quem foi confiado administrar. Então nós somos representantes com muita responsabilidade daquilo que a província acredita e acredita na gente, e a gente está como, né, passageiro. Pode passar 1 ano, 10 anos, mas a nossa responsabilidade é entregar o colégio maior e melhor do que aquilo que nós recebemos, porque a sociedade cobra, os professores e os alunos e os pais merecem, a gente ir procurando qualificar cada vez mais, e é isso que a gente está aqui buscando, né, dar seguimento, né, na qualificação, melhorar cada vez mais o Colégio Santo Antônio. E aí o senhor faz me lembrar dos frades que passaram no Colégio Santo Antônio, como o Frei Salomão, né? Grande professor Salomão, né? Salomão. Psicólogo, né? Frei Salomão. Querido aqui em Feira. Grande Frei Salomão. Depois foi Frei Monteiro, que passou também por muito tempo aí. Frei Fred de Pacatuba, né? Já falecido, que foi talvez um dos primeiros diretores, se não o primeiro diretor do colégio. Né? Depois veio Frei Salomão, Frei Monteiro, meu Deus, Frei Rui, hoje Dom Rui, né? Bispo Dom Rui. Depois de Dom Rui veio quem? Acho que Frei Hélio, né? Frei Hélio. E agora chegando o senhor, realmente uma história muito grande, 50 anos do Colégio Santo Antônio, e que uma geração que foi construída de cidadãos, né? Meus filhos estudaram lá. Dificilmente alguém teve um filho que não estudou no Colégio Santo Antônio em algum momento. E eu fiquei feliz a semana antepassada, uns 15 dias atrás, quando entrevistando o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, olha, fui aluno do Colégio Santo Antônio. Minha vida foi no Colégio Santo Antônio. O doutor Guga, nosso querido amigo Guga, hoje procurador-geral da República. Então a gente fica feliz de saber que o Colégio Santo Antônio de Jesus, o Colégio Santo Antônio, me lembrei de Santo Antônio de Jesus, que tem também o Colégio Santo Antônio lá, né? Fiquei feliz de saber que o Colégio Santo Antônio, completando, portanto, meio século de atividade, servindo a comunidade, servindo Feira de Santana, a Bahia e o Brasil. Bom dia, Frei Cristóvão. Bom dia, Dilson. Bom dia a toda a equipe. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês, os ouvintes, que nos deu prazer e alegria da audiência. Pois é, entrevistamos Frei Cristóvão Lima de Matos,